nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria mais uma vez poder partilhar com você a palavra de Deus. Hoje é o primeiro dia do mês de julho e nós temos o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. É um evangelho um pouquinho extenso, não farei a leitura na íntegra e peço a você que em casa você leia e reze com este evangelho. Trata-se de um exorcismo que Jesus realizou. Jesus estava com os discípulos na terra dos Gadarenos, uma terra de pagãos, onde as pessoas não professavam a fé judaica. Detalhes nós vamos passar então deste evangelho para a gente poder compreender melhor. Terra dos Gadarenos, terra de pagãos, apareceu 2 possessos do demônio vindos de um cemitério. Por que estavam eles vindos de um cemitério? Porque possessos faziam muito barulho, possessos faziam muita agitação, e então eles eram retirados para regiões mais distantes, e aqui esses 2 foram levados para o cemitério, que era uma espécie de caverna de pedras abertas, onde lá ficavam acorrentados pelos seus parentes. Aqui também indica o local dos mortos, e era justamente para lá que Satanás, o demônio ou os demônios, desejam e querem levar todas as almas, seja para a região da morte. Os endemoniados foram ao encontro de Jesus. E diz o evangelho de hoje que eles estavam, de fato, furiosos. Próprio do demônio, ele ser cheio de ódio, cheio de ira. Quem já teve a experiência de participar ou de um exorcismo ou de uma oração de libertação, já deve ter percebido quanto ódio existe no olhar daquele que está com a presença do maligno. Mais um detalhe deste evangelho de hoje é que diz que eles tinham muita força, ninguém conseguia segurar. É mais uma característica daqueles que estão possessos. Quando avistaram Jesus, os demônios começaram a gritar na presença de Deus, a insultar o próprio Deus, a querer de alguma maneira enfrentar Jesus. Jesus então começa o processo de exorcismo e vai expulsar aqueles demônios daqueles 2 pobres homens, tanto tempo prisioneiro dos demônios. E eles gritavam então para Jesus, dizendo: viestes para nos atormentar fora do tempo? O demônio sabe muito bem que ele tem um tempo para agir na vida dos homens. Como ele não pode agir contra o próprio Deus, ele vai agir contra as criaturas e, de modo especial, contra aqueles que são a imagem e semelhança do Criador, que somos todos nós, a humanidade. E então, eles compreendem que o tempo deles é limitado, mas ali estão diante do fim. Jesus é para os demônios o fim. Chegou o fim para eles. De modo que eles dizem que Jesus veio para os atormentar antes do tempo. Na verdade, ali Jesus demonstra para eles a limitação. Toda a ação dos demônios é uma ação por permissão de Deus. Eles não têm poder maior que Deus. Os demônios então imploram a Jesus que permita que eles, saindo daqueles homens, entrem numa manada de porcos, mais de 2.000 porcos. Nós vemos claramente o desejo que os demônios tinham de continuar perpetuando o mal, nem que fosse numa criatura irracional. O povo,
quando soube, foi avisado do que aconteceu, veio ao encontro de Jesus e suplicou a Jesus que deixasse a terra deles. Jesus foi convidado a deixar a terra porque ele havia causado um grande prejuízo para aquele povo. Mais de 2.000 porcos foram lançados nas águas e morreram. Sim, aqui os gadarenos, como eles eram pagãos, não tinham nenhum problema com consumo, venda de carne de porcos, porque eles não guardavam a lei de Moisés. Um dado mais importante é a gente entender que eles não compreenderam a grandeza da libertação que Jesus acabou de realizar. De tal modo que para eles era preferível continuar com os porcos do que com a presença de Deus que liberta. Um grande bem acabou de acontecer. Você poderia nos perguntar então, por que que Deus permite que os demônios atuem na vida dos filhos de Deus e até mesmo nas criaturas, uma vez que Deus, de fato, é nosso protetor e Ele é bom. Deus permite que os demônios atuem na nossa vida para que a gente cresça na fé, testemunhe todos os dias o nosso amor por Deus. As tentações virão todos os dias. E nós precisamos, então, fazer uma escolha. Ficar com Deus. Ficar em Deus. Ser por Ele protegido. Fazer a opção por aquilo que é superior. E aqui, os bens materiais ficam em segundo plano. Em primeiro lugar, vem a salvação que a nossa alma necessita. Que Deus nos dê a graça de amá-lo com todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.